Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, Angulers! Angu de Grilo 300 está no ar. Boa terça-feira pra vocês. E aí, Flávia Ol, 300 episódios. 300 episódios, com Lázaro Ramos na liderança. Lázaro Ramos assumiu a liderança. Gata! Já é o episódio mais ouvido do Angu de Grilo. Nem sei se a gente tinha falado disso aqui, acho que não, na semana né? passada, mas sempre vale a pena reafirmar. Segunda-feira eu ainda tô no mato, então hoje a gente vai ter que fazer um episódio bem eficiente, porque eu tenho que voltar pra trabalhar na TV, né? Eu já tô trabalhando aqui. E um fim de semana histórico. Foi lindo por conta da exposição na Casa Arlete, da Helena Cozzu, a Cadeira Azul. Eu tinha postado, acho que algumas pessoas já viram, no Instagram, né, a experiência de posar para ela. Ela fez retratos de 30 pessoas, 30 personalidades, num projeto que une essa ideia de pintura, que era na origem muito estática, a uma posição mais amorosa, de diálogo, de troca de informações, experiências, confidências. E durante essa conversa, que dura aproximadamente 2 horas e meia, a Helena vai pintando os retratos. E aí, no sábado que passou, foi a inauguração dessa exposição. Tem quadros, retratos de Paulo Oliveira, Marcos Palmeira, Luiz Miranda, Hélio de la Penha, Carlos Vergara, Wanda Clabin, nossa, Mariana Ximenes, por aí vai. Teve Ingrid Guimarães também, Chico, vê aí onde é que você vai fazer essa emenda. Teve Ingrid Guimarães também, entre os retratados, e foi lindo, foi realmente uma festa bonita, que antecedeu o apogeu da noite, a apoteose, o clímax, que foi o show de Maria Bethânia, 60 anos de carreira, ela que estreou pelo Rio de Janeiro, no Vivo Rio, no sábado 6 de setembro, esse espetáculo em comemoração aos seus 60 anos de carreira. Mas sobre Bethânia eu falo mais no fim, no nosso último bloco. É isso, gente. Vamos começar esse episódio, porque a gente vai dar uma passada, vamos abrir dando uma passada na semana passada, foi quando começou, né, o julgamento do STF, do núcleo crucial ali do golpe. Vocês sabem que na terça passada a gente fez o cronograma, um passadão, as expectativas do que ia ser esse julgamento, que começou na terça, teve sessão na terça e na quarta. Vamos dar uma passada geral aí. O que a PGR ia se manifestar, a gente já tinha falado na semana passada, já era meio sabido, mas vamos passar rápido sobre o que falaram as defesas e o cronograma dessa semana, o que a gente espera dessa semana, que nessa terça-feira começam os votos dos ministros. Então, vocês estão ouvindo aí o Angu de Grilo na terça de manhã, daqui a pouco, ou então, dependendo do horário, já deve ter começado a votação, né, que começa com Alexandre de Moraes. Bom, vamos no segundo bloco, a gente vai falar da pressão aí pelo projeto de lei da anistia, das manifestações do final de semana, que teve manifestação espalhada aí pelo Brasil do 7 de setembro, cenas bizarras como o bandeirão da bandeira dos Estados Unidos em São Paulo, enfim. E no terceiro bloco, os pop-ups outros que aparecerem aí pra gente lembrar pra semana. E Flávia Ol vai contar desse show de Bethânia, que ela fez um texto no Instagram, mas faltou uma parte muito importante aí dessa história do show que ela não contou no texto, mas vai contar aqui no Angu de Grilo. Bom, vamos começar. Eu quero começar falando dessa semana, e aí depois a gente volta para dar uma passada rápida na semana passada, mas como esse episódio já sai na terça, né, que é quando voltam as sessões, se você tiver que parar de ouvir porque chegou no trabalho, porque chegou na faculdade, porque acabou o treino da academia, pelo menos essa semana você já sabe o que vai acontecer. Então, eu quero começar com a programação dessa semana, que é quando a primeira turma começa a votar.
começa a falar seus votos e a dizer o que cada um, né, cada um dos ministros vai dizer o que acredita em termos de condenação também. Então, vamos passar que será deliberado primeiro as questões preliminares apresentadas pela defesa. Então, a primeira coisa que tem é a contestação da validade da delação premiada do Mauro Cid, né? Isso é uma coisa, tem aquela deliberação, a gente já viu isso. Meu Deus, qual foi o outro processo que a gente viu e a gente falou dessas deliberações, dessas questões preliminares? Já não lembro mais. A própria aceitação da denúncia desse caso teve também preliminares. Isso. Teve, é verdade, foi isso, quando eles se tornaram réus. Então, antes de avançar, né, para os votos dos ministros, tem essas discussões sobre essas questões preliminares. Então, na terça-feira de manhã tem isso, mas eu acho que ninguém espera de que isso tome muito tempo ou que isso dê em alguma coisa, que vire algum enredo muito frutífero, porque a gente já sabe que já está bem adiantado, né, digamos assim, o debate em relação a esse julgamento. Depois disso, o primeiro ministro a votar vai ser o relator, que é o Alexandre de Moraes, e aí eles já podem decidir, na sequência, votar também nas preliminares ou analisar o tema junto, mas o primeiro a votar é o Alexandre de Moraes. Se essas questões preliminares forem julgadas primeiro, votam na ordem Flávio Dino, Fux, Carmen Lúcia e Zanin. Depois, o Moraes deve analisar o mérito, se é o caso de absolvição ou punição, e aí os demais ministros também vão votar nessa mesma ordem, Flávio Dino, Fux, Carmen Lúcia e Zanin. A decisão vai ser por maioria, né? Então, como são 5, a partir de 3 votos, né, já forma a maioria, e eles vão decidir pela absolvição ou condenação. Se houver absolvição, o caso é arquivado. Se houver condenação, eles também vão decidir por maioria a pena ser fixada. Então, isso, cada ministro no seu voto vai dizer, né, o que acredita em termos de condenação. Se esse cálculo de cada um se for discrepante, eles no final decidem qual vai ser, portanto, a pena. Isso ficaria, né, para o final, depois de todos votarem. A expectativa é que essa condenação, né, esses finalmente e esse cálculo da condenação aconteça na sexta-feira, lembrando que essa semana tem sessão terça, de 9 a meio-dia, e depois de 2 às 7 da noite, quarta, de 9 a meio-dia, e aí tem sessão na quinta-feira, de 9 a meio-dia, de 2 às 7 da noite, e a sessão de sexta-feira, 2 também, de 9 a meio-dia e de 2 às 7 da noite, que é quando é esperada que aconteça a sentença. Eu acho que lá na origem a gente tinha falado, né, dia 9, dia 10, dia 12, mas o Alexandre de Moraes pediu 2 sessões extras na quinta-feira. Na sexta-feira passada, ele solicitou ao Zanin, que é o presidente da primeira turma, aliás, por isso que ele vota por último, né? Ele é o presidente da turma, e ele Alexandre de Moraes, relator, solicitou mais um dia para o julgamento. Então, é realmente uma expectativa de votos, vereditos muito robustos, não só do ministro relator, mas também dos outros ministros, e uma longa, me parece que, sessão de deliberação da dosimetria, que é tão somente o tamanho das penas. É esperado um grande debate em relação a isso, inclusive porque o ministro Fux já deu sinais ao longo, né, da ação penal, das instruções, considerou o Supremo muito severo no julgamento dos autores, né, no ano passado, talvez em razão, e ele chega a falar isso numa das audiências, da imensa emoção, a carga de emoção que prevaleceu naquele momento, mas que agora ele gostaria de avaliar sob uma outra ótica. Tanto assim que pediu vista naquele processo da golpista Débora, aquela que pichou a Estátua da Justiça, e o Fux, embora tenha sido um voto vencido, foi o que estabeleceu a menor pena para ela. Bom, então essa é a previsão da semana, começa nessa terça-feira
com o ministro Alexandre de Moraes, analisando essas questões preliminares. Eles vão decidir se eles vão decidir sobre as questões preliminares antes de todo mundo votar, ou se cada um vai dar o seu voto, vai se manifestar em relação com as questões preliminares junto do voto, ou se vão decidir as questões todas antes, depois votam nessa ordem, Dino, Fux, Carmen Lúcia e Zanin, e aí é pela maioria. Então, 3 votos pela condenação já forma a maioria, e aí depois, relembrando, tem a decisão sobre pena, e aí, claro, eles têm direito a mais, os réus, né? Tem direito a mais um recurso, que também vai ser analisado pela primeira turma. Então, a gente já tinha falado aqui, né, que não é prisão automática depois do julgamento, depois da condenação, ninguém vai sair preso na sexta-feira. Não tem nada disso, porque eles ainda têm direito a um recurso, e aí a prisão só ocorre depois de análise dos recursos e tudo, enfim. Eu acho que esse é o cronograma da semana. E aí, vamos repassar rapidamente na semana passada o que foram os principais pontos das defesas, que eu acho que é o que mais vai pegar, né? A resposta vai vir aí com o voto dos ministros. Eu vou fazer uma passada, se você quiser eu entro mais profundamente em cada defesa, mas eu acho que assim, como a gente já vai começar, né, os votos essa semana, não há motivo para a gente se estender, mas vamos lá. Na ordem, né? Começou com Mauro Cid, isso a gente já tinha falado aqui. Eu acho que o principal ponto que a gente pode ressaltar da defesa do Mauro Cid foi defender a validade da delação premiada, porque isso era uma coisa que estava sendo colocada em prova o tempo todo, né? Se tinha validade, se não tinha, a gente falou disso na semana passada. Se Mauro Cid tinha descumprido o acordo, que acabaria, né, com o fim dos benefícios da delação, que a gente sabe que principalmente é livrar o pai, os familiares, a esposa, os filhos maiores de idade, enfim, de serem também denunciados, de serem apontados, né, como cúmplices. Então, o principal da defesa ali do Mauro Cid foi falar que defender a validade do acordo de delação e falar que, apesar de a delação em si não ser uma prova, esses fatos que foram narrados, contados pelo Mauro Cid foram úteis para que a acusação obtivesse outros elementos sobre os réus. Então, para conseguir indiciar os outros réus. Bom, diz também os advogados do Mauro Cid que ele não incentivou atos golpistas contra a democracia e o sistema eleitoral, que, embora tenha recebido mensagens sobre fraude nas urnas eletrônicas, não repassou e nem reagiu a essas mensagens, que a conexão com os demais réus são abstratas e que em nenhum momento Mauro Cid teria articulado ou aderido a propostas de rompimento da ordem democrática. Essa foi a defesa do Mauro Cid, mas muito focada em fazer valer o acordo, né, de delação. Depois veio Ramagem. O principal ponto da defesa do Ramagem foi negar o uso da ABIN, né, como ferramenta de monitoramento de autoridades, e disse também que ele não elaborou mensagens contra as urnas eletrônicas. Então, destacou principalmente... Foi interessante o advogado do Ramagem dizer que ele era uma espécie de compilador geral da República, que os documentos e o que foi encontrado, né, da produção dele tinha a ver com uma reunião de declarações e coberturas compilado de pensamentos feitas por Bolsonaro, da cobertura sobre declarações e participações e discursos de Bolsonaro. O Ramagem foi deputado federal, hoje deputado federal e candidato, né, vamos lembrar, a prefeito do Rio de Janeiro, derrotado pelo Eduardo Paes no ano passado. Ele é deputado federal, eleito na esteira do bolsonarismo, e foi diretor da ABIN até abril de 2022, no ano da eleição, quando quem vai ser candidato tem que se desincompatibilizar de funções públicas. Então, inclusive, ele diz isso, né, que ele, durante a campanha, já não estava mais na ABIN, se livra com essa argumentação. E lembro também que, por decisão, uma votação da Câmara dos Deputados, ele não responde pelos crimes de dano qualificado, eu acho, deterioração de patrimônio tombado, porque
ele já tinha sido diplomado, deputado. Então, ele é o único dos 8 réus que não responde, nesse momento, pelos 5 crimes. A ação está trancada para ele nos crimes que ocorreram depois da diplomação dele, que foi em dezembro. E o Ramagem estava na manifestação, né, aqui no Rio, vamos falar disso. Sim. Subiu lá domingo, no 7 de setembro, na manifestação aqui no Rio de Janeiro, estava lá no trio. Mas, bom, enfim, a defesa dele se concentrou nisso, né, de falar que ele não usou a ABIN para fins políticos, de espionagem de adversários, de magistrados e nada disso, e disse que ele fazia muitas anotações, mas que nunca orientou o ex-presidente a fazer críticas às urnas eletrônicas, e esses documentos eram com restrições ao sistema eleitoral, eram um compilado de pensamentos e críticas. Gente, compilado de pensamentos. Todo mundo escritura pensamento dos diários, é uma coisa impressionante. No núcleo crucial. Nunca se escreveu tanto na República. No núcleo crucial, não. Nas acusações, né, na ação penal. Essa também foi a argumentação do general Mário Fernandes, dizendo que foram pensamentos digitalizados, aqueles que resultaram no plano Punhal Verde e Amarelo, que era de assassinato de Alexandre de Moraes, Lula, então presidente eleito, e Geraldo Alckmin, então vice-presidente eleito. A próxima defesa foi do Almir Garnier dos Santos, ex-comandante da Marinha. A defesa dele focou em negar, né, que ele tenha oferecido às tropas da Marinha para uma tentativa, né, ali de golpe. Eu acho que essa era a principal acusação que pesava, né, em cima dele. Aquela história de que ele teria sido o único comandante de Forças Armadas que teria colocado as tropas à disposição, né, do Bolsonaro e do núcleo crucial, né, para uma tentativa de golpe de Estado. Eles pediram também a rescisão da colaboração premiada do Mauro Cid, disse que teve omissão de fatos, uma narrativa seletiva feita pelo Mauro Cid, enfim, mas o principal foi negar essa história de ter colocado as tropas, né, à disposição. Depois teve Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública, do Distrito Federal, ele tem uma acusação de que tinha deixado deliberadamente o país às vésperas do 8 de janeiro. Então é aquilo que a gente já falou aqui 1 milhão de vezes, né? Que não foi montado um plano de segurança, que houve uma omissão, uma negligência em pensar um plano de segurança no Distrito Federal, na Praça dos Três Poderes, contra as manifestações no STF, mesmo sendo sabido que haveria uma manifestação marcada para aquela data. Então, que o Anderson Torres, como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, tivesse propositalmente se omitido e deixado a manifestação rolar sabendo, né, o que aconteceria. E aí ele apresentou um e-mail de confirmação de uma companhia aérea, de um bilhete emitido em 21 de novembro, né, do ano anterior, para afastar essa acusação de que ele teria deixado o Brasil às pressas antes do 8 de janeiro, disse que a viagem estava programada com a família com muita antecedência, enfim, disse que não tem nenhum elemento que comprove que ele tenha arquitetado qualquer atuação da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, para comprometer o resultado ali do segundo turno e a votação, né, dos eleitores no segundo turno das eleições. E disse que, a respeito da minuta do golpe, esse documento já circulava na internet desde 2022, de dezembro de 2022, muito antes de ser encontrado na casa ali do Anderson Torres. Então, a defesa dele girou em torno disso. E foi assim que terminou o primeiro dia, né, com esses 4, 1, 2, 3, 4, Mauro Cid, Ramagem, Garnier, Anderson Torres, isso. Acabaram o primeiro dia de manifestações da defesa. Quer falar alguma coisa do Anderson Torres? Não, é isso mesmo. O primeiro dia foi menos, digamos assim, dramático, enfático, né, do que o segundo dia. Eu não lembro se foi no primeiro dia que a ministra Carmen Lúcia fez acho que foi no primeiro dia, que ela fez uma correção a um dos advogados de defesa, o demover chamando de quê? atenção. Hã? O demover de quê?
Não, demover foi no segundo Foi no dia. segundo. Foi que ele mencionou voto impresso e voto auditado como sendo sinônimos. E aí ela disse que isso é desinformação, porque os votos, a urna eletrônica é auditável e essa ideia de que não são auditáveis e que precisa do voto impresso é uma estratégia de desinformação desse campo da extrema-direita. Ela faz uma intervenção muito dura, inclusive porque atualmente é Carmen Lúcia a presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, vamos para o segundo dia, então, que começou com a defesa do Augusto Heleno, ex-chefe. Eu queria só falar Fala. Não, sobre a questão do Mauro Cid, né? Só lembrando, a intervenção da ministra Carmen foi com o advogado do Alexandre Ramagem, Paulo Renato Sintra. E aí ele disse que era a opinião dele. Ela falou, não, mas é uma opinião ilegítima. Essa ideia de que são as mesmas coisas, ela foi bem... Essa opinião bem você não pode ter. Que envolve desinformação. A outra coisa é sobre a defesa do Mauro Cid. Eu já tenho falado aqui no Angu, enfim, bastante sobre o quanto a delação do Mauro Cid estaria em xeque nesse julgamento. Não só porque os advogados de defesa dos outros réus tentam anulá-la na direção do conjunto, né, probatório contra os clientes deles, mas o próprio Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também recomendou uma redução menor de pena para Mauro Cid do que seria pactuado inicialmente, a defesa pedindo cumprimento integral, que é o perdão, e na sua fala o Procurador-Geral da República chega a dizer o seguinte, não existe testemunha premiada. O que existe é a delação premiada, né? E significa que envolve uma confissão de crime. Então, o procurador foi bastante duro também em relação a Mauro Cid, e a defesa dele também procurou mostrar que algumas informações de Mauro Cid na delação foram absolutamente vitais para a produção de provas e para a formalização da denúncia. Em particular, foi Mauro Cid que mencionou a reunião de Bolsonaro com os chefes das forças militares, o que está na essência, né, da ideia de formulação da trama golpista, né, do projeto de golpe de Estado. Então, eles defendem isso, essa relevância e, claro, a não participação do cliente, né? Esse também vai ser um ponto de observação nos vereditos, porque o ministro Fux, que eu já citei anteriormente, no que diz respeito à dosimetria, também foi bastante crítico à quantidade de depoimentos que Mauro Cid prestou no acordo de delação. A defesa de Mauro Cid diz que vários desses depoimentos se relacionaram à identificação de pessoas e de locais, e não a informações novas. Mas vai ser um embate que merece ser observado. É isso. Bom, Augusto Heleno, a defesa do Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, abriu o segundo dia aí, né, das defesas. O principal ponto, eu acho que nesse segundo dia apareceu muito a história do tamanho, né, dos arquivos, da quantidade de provas, de materiais. Isso foi algo muito citado pelas defesas do segundo dia, né, dezenas de terabytes de arquivos compactados. E a defesa do Augusto Heleno disse isso, que recebeu, às vésperas do depoimento, arquivos com dezenas de terabytes, falam até em 70 terabytes, o que tinha dificultado o acesso à informação. Então, contestou que não é possível, não é humanamente possível que a defesa pudesse ter tido acesso e estudado tudo que tinha sido colocado ali, né, como prova, como material. Disse também que não há nenhuma prova que vincula o general Heleno a qualquer articulação golpista, aos atos do 8 de janeiro, à Operação Punhal Verde e Amarelo, à politização do GSI, a iniciativas de espionagem da ABIN, que ele não tem nada a ver com isso, e ainda sustentou que a Polícia Federal
manipulou anotações da agenda pessoal do general Heleno para criar uma narrativa que ele seria protagonista, mas que houve, na verdade, um afastamento de Bolsonaro com o general Heleno, mas mesmo assim não teve um rompimento total, porque ele permaneceu no governo. E aí a defesa de Bolsonaro também volta com a história de que não teve acesso integral às provas, que não teve prazo razoável, tempo suficiente para analisar a prova, disse que o Ministério Público e a Polícia Federal tiveram muito mais tempo para examinar o material do que as próprias defesas, e também tentaram, por todos os lados, descredibilizar o Mauro Cid, né? A delação premiada do Mauro Cid, falando que ele apresentou versões muito contraditórias, que não tem credibilidade. Disse, em defesa do Bolsonaro, que ele determinou a transição de governo, pediu para que o ministro da Defesa fosse recebido, o novo ministro da Defesa, né, fosse recebido, para assegurar a transmissão do cargo, que não houve tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito porque não houve violência ou grave ameaça. Isso, inclusive, foi uma questão, né, porque o Paulo Gonet, a PGR, coloca como o primeiro ponto de início dessa linha do tempo da trama golpista aquela live em 2021, né? Então, que aquilo seria o marco zero do começo da trama golpista. E a tentativa da defesa é de argumentar que não tem como uma live no Instagram ser o marco zero de uma tentativa violenta, né, de abolição do Estado Democrático de Direito, porque não há, naquela live, violência ou grave ameaça, que seriam requisitos necessários previstos no Código Penal para classificar um ato como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, não houve violência nem grave ameaça nessa live, e que também há uma exigência de que, para se enquadrar, né, nesses crimes, de que haja ato concreto, e, na verdade, o que houve foram apenas intenções, não teve, foi só os pensamentos, falando alto, como vários defenderam, que não houve o início de nenhum protocolo de fato para decretar estado de defesa ou estado de sítio, não há nenhum documento que indique essa intenção, não houve nenhum ato concreto, nada foi de fato iniciado, foram apenas conversas, e conversa não configura, né, pensamentos não configuram tentativa de golpe de Estado. Essa foi a defesa do Bolsonaro. Quer falar alguma coisa em relação a isso, Flávio? Bom, primeiro é importante chamar a atenção nesse processo do julgamento, né, a falta de ênfase na questão da ditadura de toga ou da falta de legitimidade, de legalidade no processo, né? Isso está no centro, por exemplo, das críticas e da atuação de Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Otávio Guedes fez essa ponderação. Olha, é curioso porque as estratégias de defesa são de retirar os clientes da engenharia, da trama, do empreendimento golpista, mas não negar que ele tenha acontecido. É como se tivesse havido um golpe sem protagonistas. Esse é um ponto. E outro é que não houve uma fala na direção de dizer que Alexandre de Moraes é um ditador, e isso está muito presente no discurso de Trump, inclusive, né, para retaliar o Brasil e autoridades brasileiras. E acho esse um ponto importante. A defesa de Jair Bolsonaro chamou atenção para pontos que já estavam naquelas instruções finais, nas alegações finais, e nós comentamos aqui, né? Eles alegam cerceamento do direito de defesa por conta do acesso dificultado aos autos. Aliás, a defesa do general Heleno fez a mesma crítica. Eles pedem, obviamente, a nulidade da delação de Mauro Cid, e depois tem toda aquela reflexão que eu já trouxe aqui na semana passada, vocês podem voltar lá e ouvir, em relação a tentar atenuar a pena, pedindo, por exemplo, a incorporação do crime de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático. Então, seria condenado por por um e não pelos dois crimes. A retirada, né, da ideia de que Bolsonaro era o líder da organização criminosa,
alguns pontos ali, né? O arrependimento eficaz, que eles chamam, ou desistência, né? Que é um dispositivo que também reduziria, livraria de pena. Tem um momento que o doutor Celso Vilardes, um dos advogados de Bolsonaro, faz uma fala dizendo que 30 anos de prisão não é razoável. Então, você vê que também eles se preparam para atenuar, né, vinda a condenação. Eu falei com uma pessoa ligada, né, à defesa de Bolsonaro, que dizia assim: se o julgamento for jurídico, não haverá condenação. Se for político, não sei. Então, eles ainda têm esse discurso, mas ele foi menos utilizado, não só pela defesa de Jair Bolsonaro, mas pelos demais réus. A tentativa foi mesmo de fazer sustentações mais técnicas, na direção de desqualificar provas, de desqualificar o trabalho da Procuradoria-Geral da República, né, na denúncia, de desqualificar a delação de Mauro Cid. Outra coisa que chamou muita atenção foi a estratégia de defesa do general Heleno, sempre foi, né, um quadro muito próximo, muito leal a Jair Bolsonaro, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, tentar se afastar de Bolsonaro. Inclusive, o advogado, ele, em vários momentos, dizia assim: depois que o Bolsonaro, o então presidente, se aproximou do centrão, general Heleno ficou cada vez mais distante do núcleo de poder. Então, tirando Heleno do golpismo através do afastamento de Jair Bolsonaro, o que causa... A mesma estratégia foi usada pelo advogado do general Paulo Sérgio, ex-ministro da Defesa. E você ainda vai falar dele, mas lá. assim, isso ficou bem patente, né? E a outra coisa da estratégia de Bolsonaro, da defesa de Bolsonaro, foi tentar apartá-lo, dissociá-lo do 8 de janeiro, dos episódios de 8 de janeiro. Quanto a isso, eu ouvi o professor Fábio de Sá e Silva, jurista, enfim, e ele chamava atenção para o fato de Bolsonaro também ter uma imputação de líder de organização criminosa. Por essa razão, não é razoável imaginar que ele deixou de estar envolvido em cada um dos episódios da trama golpista que, para o PGR, começou em meados de julho de 2021. Sendo assim, ele seria o beneficiário do golpe, né, tentado, se bem sucedido, em 8 de janeiro, e, obviamente, está conectado a toda a trama, embora estivesse nos Estados Unidos no dia 8 de janeiro, desde 30 de dezembro de 2022, ele tinha deixado o Brasil. Esse é um ponto. O advogado Paulo Cunha Bueno também fez uma referência que, na véspera, já tinha sido feita em postagem em rede social pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, ao caso Dreyfus, que é um caso muito famoso, né, no mundo inteiro, sobre um militar que foi acusado injustamente e condenado à prisão perpétua em 1894, na França, por venda de informações militares da França para o Império Alemão. Ele ficou por 12 anos preso, até que, num esforço de familiares, amigos, no recolhimento de novas provas e numa revisão do processo, ficou provado que o Dreyfus era inocente, que o culpado era um outro militar e que ele teve a imputação do crime, seja em razão da proteção a esse verdadeiro culpado, mas também ao fato de ser judeu, pertencer a uma minoria. Naquela época, o antissemitismo começava a crescer na Europa e toda uma encenação, uma conspiração judicial num tribunal militar foi armada para imputar nele a culpa por essa venda de informações, mesmo ele sendo inocente. Então, pesou o fato também de ele ser judeu. Muita gente, né, muitos especialistas, historiadores, acharam um absurdo a referência, né, a comparação com o caso Dreyfus,
Pois é, coragem, né? chamando atenção para o fato de o conjunto probatório relacionado a Jair Bolsonaro ser muito consistente, mas a tentativa de fazer de Bolsonaro esse mártir, né, é uma tática da defesa e uma tática da política na direção, uma tática política também, menos jurídica e eu diria que mais política, na direção de produzir essa comoção. Além disso, eu fiquei bem intrigada com o fato de o caso Dreyfus, emblemático, ele ter sido também muito marcado por uma polarização da opinião pública, né? Existiam aspas aqui, os dreyfistas e os anti-dreyfistas, como bolsonaristas e anti-bolsonaristas, aqui, no caso da lógica da defesa. Mas a minha dúvida, a citação pelo Dr. Paulo Cunha Bueno desse caso específico, se deveu não só à questão de ele estava se referindo a uma semelhança por conta da polarização na opinião pública e supostamente por um julgamento injusto, indevido, ilegítimo pelo judiciário, ou ele estava se referindo a uma traição militar, em que Bolsonaro teria sido responsabilizado por um golpe que estava sendo tramado pelas altas patentes militares, e esse foi um argumento que, ao longo, né, desse processo, vez por outra, apareceu, né, no discurso da defesa de Bolsonaro. Ele não seria beneficiado caso o golpe fosse bem sucedido, porque em uma das minutas, por exemplo, há referência à formação de uma espécie de junta militar, que não tinha Bolsonaro como integrante. Então, assim, essa é uma tese. É interessante pensar nesses casos emblemáticos da história, pensar nos recursos, né, que a defesa usa e até no que pode estar sendo dito nas entrelinhas, né, desse processo e dos argumentos de defesa. A gente sabe que Bolsonaro não é um político afeito a carregar feridos, né? E o que a gente viu nesse julgamento, nas sustentações da defesa, é que muitos dos militares que o acompanharam têm a mesma índole. Totalmente, vai largando todo mundo para trás, eles não querem nem saber. Inclusive, o próprio, entrando agora, né, na defesa do Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, foi muito debatido isso, como jogou Bolsonaro aos leões, porque, enfim, ele, para defender, né, os advogados para defenderem o Paulo Sérgio, disse que tanto Mauro Cid quanto o Brigadeiro Batista Júnior confirmaram que Paulo Sérgio Nogueira atuou para dissuadir Bolsonaro das medidas de exceção, aconselhou a Bolsonaro que reconhecesse o resultado das eleições, rebateu outros pontos da acusação em relação às falas do Nogueira no relatório, reunião, nota, documento, enfim. Mas eu acho que o principal que marcou, né, foi o advogado falando que Nogueira sempre se opôs a qualquer tipo de insurreição, tentando evitar que radicais influenciassem o presidente. E aí ele falou, né, que foi o questionamento da Carmen Lúcia, que também viralizou, que ele fala em vários momentos, tentou demover o ex-presidente, demover, e a Carmen Lúcia no final perguntou, demover de quê? Porque vocês estão até agora, todo mundo falou que não tinha plano para nada, que não houve plano nenhum. Então, o que tanto vocês falam de demover? E aí ele falou diretamente de qualquer medida de exceção. Então, joga, né, Bolsonaro aos leões, falando de que havia os colegas, né, jogou embaixo do ônibus. Exatamente, de que havia uma conversa, de que havia uma ideia e uma afeição a essa ideia das medidas de exceção e que Paulo Sérgio Nogueira estava tentando demover, né, Bolsonaro dessa ideia. E aí viralizou esse questionamento da Carmen Lúcia. Eu estava vendo na hora, gente, dei um grito, porque eu achei que ela foi muito perspicaz, mas teve gente que não gostou, né, do questionamento dela. E aí, por último, Braga Neto,
Também, os advogados também alegaram cerceamento de defesa, dificuldade de ter acesso ao material na íntegra, criticaram o prazo curto para acesso dos autos, mas o principal foi tentar descredibilizar a delação de Mauro Cid, falta de provas, a dúvida dessa voluntariedade aí do delator, que talvez tivesse se sentido, na verdade, coagido. Disse que as acusações contra Braga Neto se baseiam essencialmente na delação, né, e em apenas 8 prints de mensagem que supostamente diz a defesa que estariam adulteradas. Disse que Mauro Cid mudou 7 vezes a versão sobre uma reunião na casa, né, do Braga Neto e sobre a suposta entrega de dinheiro para financiar o golpe. Então, que Cid não se lembrava de nada, em quais circunstâncias teria ocorrido essa entrega, e acrescentou que Braga Neto estaria preso com base somente nesses relatos da delação e que eram muito frágeis. Então, a estratégia principal foi descredibilizar essa delação do Mauro Cid, que é uma das primeiras coisas que eles vão, né, e aí terminou, né, a fala das defesas, e a primeira coisa que os ministros vão deliberar, né, conversar, que o Alexandre de Moraes vai trazer, é esse questionamento sobre a validade ou a nulidade da delação do Mauro Cid. Então, muitas defesas batendo nessa tecla, e isso vai ser visto, né, no primeiro momento, nessa segunda semana, nessa terça-feira, e decidido o que vão fazer em relação a essas manifestações que tentam aí descredibilizar a delação do Mauro Cid. Acho que é isso, né? Essencialmente, esses foram os pontos da defesa, e aí eu acho bom fazer esse passadão, porque agora que começa, né, a votação, o voto, né, individual aí dos ministros, a gente vai conseguir entender no que os ministros vão pegar, porque muitos argumentaram tentando descredibilizar a delação do Mauro Cid, então o que os ministros vão falar em relação a isso, se vão reiterar, né, validar de fato essa delação. Muitos falaram sobre a dificuldade de ter acesso aos autos, de que não havia tempo suficiente, então o que os ministros vão responder em relação a isso? E aí, depois de todas essas argumentações da defesa, né, se aproximou, se não aproximou, se tentou demover, se saiu do Brasil planejado, se já estava marcado, se teve relação, se não teve, se aprova ou não. Enfim, aí vai a votação individual, mas eu acho que os principais pontos, especialmente no segundo dia que foram tratados, foram em relação a Mauro Cid e ao tamanho, né, e a dificuldade de ter acesso completo, com tempo suficiente aos autos do processo. Acho que é isso, Flavel. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Só sublinhar, né, grifar essa participação da ministra Carmen Lúcia, né? Foram 2 participações, eu já falei da primeira em relação à defesa do sistema eleitoral, né, das urnas eletrônicas e nosso sistema de votação, e essa em que ela fala demover de quem, e o advogado não arreda pé. Quando dos interrogatórios dos réus, eu já tinha mencionado que o advogado do general Paulo Sérgio faz uma pergunta para ele e comenta sobre uma carta que ele teria escrito, um texto que ele teria escrito para Jair Bolsonaro ler em cadeia nacional de televisão, às vésperas do Natal, pedindo para as pessoas voltarem para casa, para os golpistas acampados, né, se desmobilizassem, que os golpistas se desmobilizassem naquele momento. Aquilo ali já me pareceu uma estratégia de não só afastá-lo, né, da trama golpista, mas de inocentá-lo. E na semana passada eu cheguei a comentar aqui sobre alguma expectativa de absolvição ou de condenação menor, atenuada, em relação ao general Paulo Sérgio e ao general Heleno. Aparentemente, essa expectativa continua rondando. Então, a gente pode ter alguma surpresa na direção de um alívio para esses 2 militares. O Carlos Fico, eu já tinha mencionado aqui sobre isso, a importância, né, desse julgamento também do ponto de vista de militares de alta patente nos bancos dos réus. Então, afora essa comoção ou esse
protagonismo de Bolsonaro, por ser o ex-presidente, a gente precisa observar com muita atenção a forma como o Supremo Tribunal Federal vai se posicionar em relação a esses militares, e a gente está falando de 3 generais e um almirante. É isso, minha gente. Então, acho que esse é o grande pop-up da semana, porque essa semana promete terça, quarta, quinta e sentença na sexta. Óbvio que a gente vai estar acompanhando, Flávia Al estará na Globo News, eu estarei assistindo aqui em casa. Terça que vem a gente volta com comentários sobre o que vai acontecer de condenação, de julgamento nessa semana. Promete, promete. Vamos para o nosso segundo bloco. Bom, vamos falar então nesse segundo bloco sobre esse trâmite, essa queda de braço, essa articulação no Congresso para tentar passar esse projeto de anistia a esses condenados pelos atos golpistas, atos antidemocráticos, incluindo aí, quem sabe, o núcleo, né? Esse núcleo que está sendo julgado no STF. Queria ouvir Flávia Al, porque o que a gente tem até o momento de informação... Bom, a gente já sabe, né, que tem esse pedido aí sobre o projeto de anistia, lei de anistia e tal, e parece que tem uma articulação acontecendo no Congresso para viabilizar essa anistia aos condenados e com participação, atuação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Bom, para isso acontecer, né, muita coisa, são muitas camadas para chegar até o momento de uma aprovação dessa anistia. Esse projeto está parado na Câmara dos Deputados, não teve urgência aí nenhuma até agora para ser levado a plenário. Sendo aprovada, depois vai ter que passar pelo Senado. Enfim, é um processo longo que a gente sabe que pode ser acelerado caso haja interesse e acordo, como a gente já viu acontecendo em outros projetos, né, a partir do momento em que é colocado aí regime de urgência. O Lula pediu uma mobilização de apoiadores contra esse projeto de anistia, contra esse assunto da anistia. O Senado, o comando, né, do Senado está articulando um texto alternativo a essa proposta de anistia, que não seria um perdão de penas, mas recalibrar a dosimetria e o tempo de punição aplicado, e também discutindo de não incluir Bolsonaro nesse texto alternativo. Enfim, já está rolando essa articulação já tem um tempo. Eu acho que de ontem também para hoje, né, do final de semana para hoje, esse debate, hoje segunda-feira, né, que a gente está gravando, esse debate se inflamou, porque no domingo, né, teve manifestação do 7 de setembro, manifestação de apoiadores do Bolsonaro no Brasil inteiro, a galera toda de verde e amarelo, enfim, e em todas essas manifestações implorando aí essa anistia, pedindo essa anistia, falando contra Alexandre de Moraes, né, contra o STF, placas e placas disso, bandeiras dos Estados Unidos. Acho que a mais emblemática foi o bandeirão ali na Avenida Paulista, em São Paulo, um bandeirão imenso dos Estados Unidos, pedidos de Hugo Mota, anistia já ampla, geral e restrita, fora Lula, fora Moraes, enfim. Ai, gente, nada de também muito novo, né? Vamos combinar, uma gente de quinta categoria, como nós já estamos acostumados. Mas essa história de anistia, dá para dizer que está crescendo? Porque, assim, isso me parece tão absurdo que eu, sinceramente, talvez eu esteja em negação. Eu tô num ponto que, tipo assim, tá, vai me avisar. Qualquer coisa você vai me avisando. Vocês aí, dessa galera aí, desse projeto de anistia, acho que tá todo mundo muito focado, muito olhando para o julgamento do STF, né? Mas o povo está articulando, e a gente já falou isso nas semanas anteriores, até Eduardo Bolsonaro, enfim, porque sabe que o terreno para condenação tá bem desenhado, né? Até o momento, digamos assim. Então já estão lá na frente, tentando já apelar lá na frente para uma anistia, já contando que a condenação vai vir. Mas isso, a gente tem com o que se preocupar nessa história de anistia? Não é possível. É possível? Essa é a pergunta que não quer calar. Ave Maria.
Foi muito curioso, assim, a semana que passou, né, com o início do julgamento e a demonstração que o bolsonarismo deu de articulação, de organização e de pressão na agenda legislativa por essa ideia de anistia ampla, geral e restrita. Muito em linha, inclusive, com o diálogo, a troca de mensagens, as ações que Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro tiveram naquele inquérito, naquele relatório que a Polícia Federal concluiu, indiciando os dois e depois, em decorrência, também iniciando investigações contra Silas Malafaia, o pastor. Não por acaso, as manifestações de fim de semana foram organizadas, arregimentadas por Silas Malafaia, que fez uma fala forte também no ato lá da Avenida Paulista. Mas o fato é que na semana passada, depois de uma aparente derrota, que foi aquele naufrágio, digamos assim, da ideia da oposição de votar prerrogativa de foro, né, fim da prerrogativa de foro, e a tal PEC da blindagem, né, que acabou naufragando depois de uma reunião de líderes em que não tinha nem texto e não houve consenso em relação a isso, o que parecia é que a primeira semana de julgamento, seria uma semana morta do ponto de vista da agenda parlamentar. E o que a gente viu foi, de fato, um fortalecimento do discurso da oposição, do bolsonarismo, pela anistia ampla e não a light, como o Eduardo Bolsonaro fez questão de frisar no diálogo com o pai, e que, no caso do legislativo brasileiro, ficou bastante restrito à ideia de uma anistia light, de redução de pena para os autores, né, para os golpistas autores da base, né, do movimento, está concentrado no Senado. No fim da semana, na quinta-feira à noite, tornou-se público o projeto de anistia que o PL elaborou, várias mãos, e ele é um escárnio, ou, como eu escrevi na minha coluna de sábado no Globo, um descaramento. Ele não só propõe anistia ampla, geral e restrita para todos os tipos penais investigados ou denunciados na trama golpista, mas ele estende o prazo, né, de validade dessa anistia para 14 de março de 2019, até a promulgação dessa lei, caso ela seja aprovada. Então, significa que todo mundo que, em alguma medida, está sob suspeita, sob investigação, desde a abertura do inquérito, do chamado inquérito das fake news, pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, em 14 de março de 2019, Toffoli abriu de ofício, né, esse inquérito em razão dos ataques ao Supremo, a ministros do Supremo e a familiares, bem como da investigação sobre crimes cometidos sob a ótica, né, sob o argumento do direito à liberdade de expressão. Isso aí inclui vários dos blogueiros, inclui, segundo alguns analistas, Daniel Silveira, né, o deputado que foi condenado já nessa legislação de abolição do Estado Democrático. Incluiria, por exemplo, Roberto Jefferson, que é réu, né, no caso de tentativa de homicídio contra policiais federais. Ele que estava em prisão domiciliar e tinha um arsenal em casa que usou contra os agentes federais que foram cumprir um mandado de prisão perto das eleições de 2022. E se estende até, por exemplo, no caso de essa lei ser aprovada, desse projeto ser aprovado, para os últimos meses de 2025, o que englobaria, por exemplo, a ação, o inquérito, a investigação, que deve se tornar denúncia por coação no curso do processo, por obstrução de justiça, contra Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Silas Malafaia. E o que mais vier, né? É absolutamente estarrecedor que o partido, a bancada bolsonarista, tenha a coragem de propor
algo tão amplo, longevo, em relação a quem tentou sabotar, desidratar, enfraquecer a democracia brasileira. E isso vindo de parlamentares eleitos, referendados nas urnas pelo processo eleitoral. É bem absurdo, também é uma indicação de subordinação ou alinhamento a todo o aparato, né, de sanções, de retaliações impostos pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil, pelo governo Trump ao Brasil, o que sinaliza o avesso, né, da defesa da soberania. Aliás, no fim de semana, no domingo, né, dia da independência, chamou muita atenção como os bolsonaristas abraçaram Donald Trump, a bandeira americana, né, estendida, uma bandeira mega, gigantesca, estendida na Avenida Paulista, no dia do feriado da independência do Brasil, pelos que se reivindicam patriotas, né, de verde e amarelo. É de dar um bug da racionalidade, né? O texto é um vexame, acabou não sendo abraçado por ninguém. O bolsonarismo ainda exige aprovação, pressiona Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, que no 7 de setembro participou do desfile oficial ao lado do Lula, o que pode sugerir uma resistência a levar esse projeto escabroso, escandaloso adiante. Lula, na semana passada, fez um discurso convocando os brasileiros, a sociedade civil, a se insurgirem contra essa ideia de anistia. O governador de São Paulo, por sua vez, Tarcísio de Freitas, abraçou de vez o bolsonarismo. Não só na semana passada, andou por Brasília, né, quando São Paulo está enfrentando vários problemas na segurança pública, escândalos de corrupção, envolvendo inclusive auditores, fiscais da Fazenda, né, estadual, uma trama de propina, de desvios, mas ele andou por Brasília reivindicando o projeto, a tramitação, a aprovação do projeto de anistia, deu declarações dizendo que não mais confia na justiça em defesa de Bolsonaro, e no domingo, ao lado inclusive também do governador Romeu Zema de Minas Gerais, fez um discurso no Palanque da Paulista, criticando o que chamou de tirania de Alexandre de Moraes. Então, assim, realmente Não, olha, vestiu a esses dois aí, camisa, vou te né, falar, do viu? bolsonarismo mais radicalizado, o que jogou por terra a ideia, na qual eu nunca acreditei, de que Tarcísio de Freitas era um quadro moderado. Até porque, como já disse mais de uma vez na Globo News, e talvez aqui, mas agora repito, para mim, bolsonarismo moderado é que nem, como diz o dito popular, filhote de pombo e cabeça de bacalhau. Ninguém nunca viu. Portanto, parecem não existir. Então, assim, tem essa tensão. O ministro Gilmar Mendes, no próprio domingo, numa publicação, né, em rede social, refutou essa ideia de ditadura de toga, o que disse é que o Brasil não aguenta mais essas tentativas de golpe de Estado. Gilmar Mendes, que eu lembro, é o decano, né, do Supremo Tribunal Federal, o ministro mais velho, há mais tempo. Ele não é da primeira turma. Então, é interessante que um ministro da segunda turma, com essa, digamos assim, força no Supremo Tribunal Federal, tenha vindo a público defender o processo, o julgamento que está em curso. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, também fez declarações fortes nessa direção, nesta segunda-feira, que a gente está gravando, né? Ele disse que, tendo vivido e combatido a ditadura, nela é que não havia devido processo legal, público e transparente, acompanhado pela imprensa e pela sociedade em geral. Era um mundo de sombras e hoje tudo tem sido feito à luz do dia. Ele defendeu a condução do Supremo Tribunal Federal, por óbvio, né, ele que é o presidente da corte nesse momento, afirmando que essa ação penal
é prova, é baseada em prova e não em disputa política. Então, é nesse ambiente que a gente chega, né, a essa semana derradeira, decisiva do julgamento, com o bolsonarismo ainda estressando as instituições, no caso, o legislativo, na direção da votação da anistia. Da anistia, inclusive, do ponto de vista da punição pelo Tribunal Superior Eleitoral, que tornou Bolsonaro inelegível. Então, é realmente a anistia mais ampla possível, inclusive na direção de fazer de Bolsonaro candidato no ano que vem. É o fim dos tempos, vamos acompanhar, mas eu acho é daquelas coisas tão absurdas que você fala, não é possível, isso não vai passar, isso não vai existir. Eu duvido, mas em se falando de Brasil, a gente já duvidou de muitas coisas que aconteceram, né? Então, vamos ficar de olhos abertos, ouvidos atentos às movimentações e nos posicionando contra isso, pressionando, né, para que o Congresso sequer coloque em pauta esse projeto e esse assunto. Então, vamos ficar de olho. Podemos ir para o nosso último bloco? Podemos. Bom, dito isso, eu acho que a semana está toda voltada, olhos abertos, né, em relação ao julgamento do STF. Esse é o nosso grande pop-up da semana. Eu acho que vale a gente só passar, eu só queria fazer uma menção, na verdade, à Argentina, que a situação do Milei está difícil. A gente já tinha passado aqui rapidamente, né, que ele já estava numa situação complexa por conta de denúncias de corrupção da irmã dele, que é o braço direito dele também no governo, e tinha ficado em suspenso como é que seria as eleições legislativas, especialmente na província ali de Buenos Aires, porque isso é um grande indicativo, né, de aprovação, né, do governo, enfim, do que vai acontecer em termos políticos, e ele sofreu nesse primeiro teste, né, eleitoral do governo Milei, depois dessas denúncias de corrupção da irmã, uma derrota duríssima na província de Buenos Aires, a mais importante, né, o principal centro ali eleitoral do país, responsável por quase 40% dos eleitores da Argentina. O peronismo ganhou, ficou com 47% dos votos, enquanto o partido de Milei, Partido A Liberdade Avança, teve 33% dos votos, um resultado inesperado, considerada uma surra eleitoral, com essas palavras. Tinham 46 cadeiras. Ele topou, né? 46 cadeiras em disputa na Câmara dos Deputados e 23 no Senado, das 10 que estavam em disputa, né? Além da eleição dos vereadores, dos 135 municípios da província, tirando, né, a cidade de Buenos Aires, e o partido do Milei tomou um esculacho como nem assim era previsto, mesmo com os escândalos não era previsto. Das 10 eleições provinciais realizadas esse ano na Argentina, o Milei ganhou somente 2 até o momento. Então, um golpe duro que estava sendo esperado, o que ia acontecer e quais seriam os significados disso em termos de avaliação, né, do governo, da popularidade do Milei, um termômetro, né, é um termômetro para as eleições de meio de mandatos que vão acontecer aí em outubro. 22 de outubro. Agora, você falou que eu falei que ele entubou, e você falou, mas não é trivial, viu? Porque, não veja, é trivial. Não é trivial. O bolsonarismo e o trumpismo põem em dúvida o sistema eleitoral. Eles não entubam derrota. O Trump diz que ganhou a eleição que perdeu, né, contra o Biden em 2020 até hoje. E o Bolsonaro também diz, né, que teria vencido o pleito de 2018, ele já punha em dúvida 2018 e também 2022. Então, a regra, né, nesse campo é muito de negar, desqualificar o processo, o sistema eleitoral. Por isso eu chamo a atenção para o fato de o Milei ter feito um discurso dizendo que, olha, um recado, bababá,
e vamos aprofundar as reformas, né, é algo relevante. Ele não atacou as urnas, ele não atacou o sistema, ele não atacou a escolha da população que concentra, né, 60%, 40% da população, né, a província de Buenos Aires. Situação difícil, mas não só queria acrescentar, e a gente pode voltar a falar com mais calma, né, adiante, sobre a Argentina, inclusive pedindo ajuda ao nosso queridíssimo Ariel Palacios, mas assim, eu queria chamar a atenção para não é só sobre o escândalo de corrupção envolvendo a irmã dele, não, viu? Ela está enfrentando denúncias de corrupção relacionadas a uma organização de assistência, de ajuda a pessoas com deficiência, mas há desconfiança dos mercados em relação à economia, o dólar voltou a subir, aquela estratégia de liberar o câmbio para estimular, né, liberar as transações em dólar para estimular que os argentinos tirassem aquele famoso dinheiro, dólares do colchão, né, e inundassem a economia com dólar, ela não foi bem sucedida. Então, assim, o segundo trimestre foi de PIB negativo, é verdade que a inflação caiu, mas a inflação também na Argentina tem caído em razão da freada, né, muito forte na atividade econômica. Então, esse é um ponto importante. Aliás, eu queria só sublinhar, já que a gente falou da Argentina, na semana passada saiu o primeiro resultado fechado da balança comercial, né, do comércio exterior brasileiro, depois, né, com o mês fechado mês praticamente fechado, né, porque começou em 6 de agosto, do tarifaço de Trump. E as exportações do Brasil para os Estados Unidos caíram 18,5%. Então, houve sim um impacto forte, em que pese o fato de algumas quedas serem justificadas por um aumento das exportações no mês de julho, quando Trump anunciou que viria o tarifaço contra o Brasil. De boa notícia, as exportações brasileiras bateram recorde histórico, a corrente de comércio também, e houve um aumento muito expressivo de vendas para a Argentina e para a China, por óbvio. A estratégia de buscar novos mercados, ela parece ser a que faz sentido num cenário em que os Estados Unidos estão absolutamente fechados a qualquer tipo de negociação comercial com o Brasil, de retomada das sanções, em razão da exigência política de anistia para Jair Bolsonaro. É isso, minha gente. Vamos ficar de olho na Argentina, porque outubro tem as eleições legislativas. É isso, esse que é o termômetro, em que vai haver renovação de parte da Câmara dos Deputados e parte do Senado também, tudo federal. Essas eleições agora foram, né, da província de Buenos Aires, mas que são um grande termômetro para essas eleições nacionais que acontecem no final de outubro. É daqui a pouco, né? E foi uma porrada seca aí no Milei e no partido. Então vamos acompanhar. E, Flávia Hall, Bethânia, né? Você tem coisas a dizer. Bethânia. Agora, dito tudo isso da política, vamos à parte boa para a gente fechar esse episódio. Foi muito forte, né? A Bethânia realmente é a cantora da minha vida. Vocês sabem o tanto que eu amo cantoras, as cantoras brasileiras, a música brasileira, o quanto eu falo que o Brasil é um país de cantoras, o quanto todas elas me emocionam. Já falamos de várias aqui, vários momentos, em momentos variados, despedidas dessas cantoras, mas a Bethânia realmente ela tem um efeito em mim. Eu já vi vários shows da Bethânia e em todos me emociono. E esse show que celebra os 60 anos de carreira dela é absolutamente irretocável. Uma obra-prima, é uma maravilha, é de uma beleza infinita, que não termina. Ela se agiganta, ela entra num figurino branco que parece uma roupa de anjo, de sacerdotisa, personagem, um figurino da Gilda Midani. É uma lindeza, os pés descalços, como sempre, desde a primeira vez, e uma revisão, uma visita nada óbvia aos 60 anos de carreira dela. Tem várias canções que foram sucessos
estrondosos de Bethânia e que não estão no espetáculo. E outras que significam muito. É uma apresentação em que você vê uma artista madura, com uma voz límpida, potente, afinada, segura. Bethânia tem 79 anos, minha gente. É uma coisa assim espetacular o que ela está cantando. É fenomenal. E que não negocia no repertório, no posicionamento. É um show profundamente político, não só no sentido político da política convencional, do enfrentamento ao arbítrio, coisa que marca a Maria Bethânia desde o início da carreira dela, da trajetória dela pelo teatro, quando ela vem para o Rio de Janeiro, menina praticamente, né, uma jovem de 19 anos, até hoje, mas também política no sentido de assumir uma brasilidade, uma valorização do povo das matas, dos encantados, da religiosidade, dos orixás. O show começa com o coral, né, de voz, o coro de vozes, os vocalistas, o trio, saudando em Ançã, por óbvio, né, é o orixá de cabeça da Bethânia, mas tem uma homenagem a Iemanjá que é absolutamente avassalador. Eu chorei do início ao fim, porque o coro começa puxando um ponto que, obviamente, eu identifiquei que era de Iemanjá, já bati minha cabeça, e depois é uma sequência de imagens projetadas no telão monumental, que é a largura inteira do palco, e ela canta Rainha do Mar, que é Como se saúda a rainha do mar, que é a coisa, chega a ser violento, de tão emocionante, de tão impactante. Ela canta sentada num lado do palco e atrás dela, o fundo, são ondas gigantescas quebrando, surgindo e quebrando, e a água espirrando. É uma coisa, gente, de uma força, sabe? De uma. E aí, no fim do show, eu tive a honra de poder ir ao camarim e encontrei Maria Bethânia, que disse: Flávia, eu pensei em você cantando para Iemanjá. Eu só me ajoelhei e pedi a bênção a essa ebome, a essa mulher que eu nem sei, sinceramente, eu não sei nem como definir a emoção, a alegria, o encantamento que Bethânia me provocou já no espetáculo e depois com essa frase, porque eu tomei o show, já tinha tomado, como, até escrevi sobre isso, como um ebó, como um ritual de purificação, num momento tão difícil. Trabalho, do país, da política, por tudo isso que a gente falou agora, você ter esse encontro com a cultura, com a música, com a cantora brasileira desse tamanho, que não deixou, que não largou ninguém pela estrada. Ela faz um show de 60 anos, pegando pela mão cada compositor que fez, que ofereceu, que entregou músicas para ela, de Chico Buarque a Caetano Veloso, Gilberto Gil, Altair Veloso, Roque Ferreira, Roberto Martins, Chico César, Ângela Rorô, Rita Lee. Ela canta uma canção e faz uma declaração tão amorosa para Rita Lee. Rita Lee que fez uma letra em homenagem a Bethânia, para Bethânia, e Roberto Carvalho musicou, e ela cantou pela primeira vez essa canção. Paulo César Pinheiro, Djavan, gente, é uma loucura. Zequete, sabe? Todo mundo, ela pega pela mão todos esses compositores. Ela reverencia, homenageando, cantando Rita Lee e cantando para Nana Caymmi, reverencia várias cantoras eternas, que não estão mais aqui, mas eternas, também numa projeção com os autógrafos, as assinaturas dessas cantoras, Carmen Miranda, Nina Simone, Billie Holiday, Dona Ivone, Gal Costa, claro, Inesita Barroso, Aracide Almeida. É tão bonito, é tão generoso, sabe? Bethânia pegar
pegar na mão dessas cantoras todas. Bethânia cantar para a floresta com fotos do Sebastião Salgado, que também nos deixou esse ano, no fundo. Inconfundível, não precisa nem dizer que era do Sebastião Salgado. E fazendo, cantando a condição feminina, né, que é muito marcante para deleite, né, dos fãs mais empolgados com romances e afins, né? Porque ela canta O Lado Quente do Ser, que é de Marina, e Antônio Cícero, que também nos deixou nos últimos tempos. Já falamos aqui no Angu do suicídio assistido, né? Da escolha que Antônio Cícero fez. Depois ela canta Cheiro de Amor e canta Olha, que é o tema de Raquel e Ivan em Vale Tudo. Nessa versão de Vale Tudo, que eu já falei com vocês de Tá Combinado, que também na voz de Bethânia era a canção, o tema da versão original de Vale Tudo. E depois ela canta política, está pontuado de política mesmo. Ela canta Podre os Poderes, do Caetano Veloso. Ela canta Fé Cega, Faca Molada, de Milton Nascimento e Beto Guedes e Lô Borges. Ela canta Rosa dos Ventos, que é um hino de Chico Buarque, que é uma coisa avassaladora. E ela canta uma composição recente do Xande de Pilares e do Paulo César Feital, chamada Vera Cruz, que é um hino do Brasil. Tem, inclusive, versos mandando recado para Donald Trump, né? Dizendo que chefe estrangeiro de outra nação não vai mandar em nós, e evocando toda a ancestralidade afro-indígena do Brasil, né? Esses seres invisíveis. E as nossas divindades, por exemplo, Clementina, a música fala sou Clementina, sou Quelé, a música fala sou Brasil, sou filho dos Exus, sou Pilintra, viro Zé, sou Batalá, Tupinambá. É uma coisa linda a canção. Eu até compartilhei no story hoje, né, nessa segunda-feira, que o Márcio Debelian voltou ao show no domingo. Márcio, diretor de Fevereiros, um filme lindo sobre a Bethânia, aquela trajetória, não só da festa de Nossa Senhora da Purificação, mas também o Carnaval Campeão da Mangueira. Ela dá uma palhinha de quem me chamou Mangueira, quem me chamou para sambar, para cantar. Não mexe comigo, eu sou menina de Oiá. E depois ela canta Reconvexo, claro, né? E eu já falei para vocês que quem é recôncavo e não pode ser reconvexo, somos recôncavo. Essa linhagem aqui, essa ancestralidade aqui, assim como a de Bethânia de Santo Amaro, é recôncavo. Ainda tem a emoção de a Beija-Flor, vai cantar o Bembé, né? Vai desfilar Bembé do Mercado, Candomblé de Rua de Santo Amaro da Purificação. Então, assim, eu saí de lá completamente emocionada, limpa, realizada. E pude abraçar Maria Bethânia. Foi a segunda vez, vejam vocês, que a gente se encontrou assim pessoalmente, e é sempre para mim uma experiência de gratidão por estar viva, por viver nesse tempo que é essa mulher, de confirmar o amor pelo Brasil, por tudo que esse país representa, pelas águas, pelos orixás, pela religiosidade, pela fé. Então, assim, quem puder, não percam. Bethânia, eu quero recomendar também, está no Globoplay, o documentário do meu querido amigo Carlos Jardim, que também estreou na Globo News no sábado 6 de setembro, e agora está disponível no Globoplay. Chama Maria Bethânia e as Palavras. É lindo, tem trechos praticamente inéditos de shows da Bethânia, mas fala dessa relação dela com as palavras, com a língua, com a poesia, com o texto, né? A Bethânia é muito também marcada por essa, não só pelo canto, mas o quanto ela, nos seus espetáculos, recita, nos próprios álbuns também,
né? Ela lê textos, ela traz a poesia, ela traz Clarice Lispector, ela traz Fernando Pessoa. Está muito bonito o documentário, eu super recomendo que vocês vejam. E nos agregadores, o Spotify da vida, também tem o show Bethânia e Caetano, né? Da turnê que eles fizeram ao longo do ano passado. A Bethânia vai viajar pelo Brasil, fica até dia 20, no Rio de Janeiro, vai passar por várias capitais, e quem puder ter a oportunidade de testemunhar esse espetáculo dessa cantora imensa, a maior de todas para mim, realmente, gente, não perde não, porque tá lindo. A banda é incrível, os músicos incríveis, entregues, a Luísa do Maneco Kinderé é maravilhoso, é tudo incrível, é tudo gigante. Tem Pretinho da Serrinha como arranjador, o maestro Jorge Helder, que acompanha a Bethânia há 100 anos. Ela canta um fado com ele num bandolim. É assim, o show parece que tem, sei lá, 5 horas pela quantidade de músicas e pela emoção que ele transborda, e ao mesmo tempo ele dura 1h30 e parece menos, parece um raio, um relâmpago. É muito impressionante o efeito, o que Bethânia é capaz de produzir no palco e na plateia. É assim, sabe? Aplausos de pé, lágrimas, emoção. Por favor, conheçam Maria Bethânia, acompanhem, sigam, rezem para ela, por ela e com ela. Eu amo demais. A Isabela tem ciúme da Maria Bethânia. Não, eu não tenho ciúme de Bethânia, mas eu sempre gosto de lembrar que Flávia Ol, quando a primeira vez que encontrou Bethânia pessoalmente, falou: foi o dia mais feliz da minha vida. E eu, tipo, obrigada pela parte que me toca. Então ontem foi o segundo dia mais feliz da vida dela, gente. Mas ela mandou vários áudios falando: gente, é Bethânia, no grupo. Aqui é Bethânia, ela falou que lembrou de mim, pensou em mim, cantando pra Iemanjá, não falo com mais nenhum de vocês. Queria eu poder reproduzir os áudios aqui, mas ela jamais deixará a íntegra dos áudios serem expostas no ângulo de grilo. Mas o texto tá lá no Instagram, leiam, já tem um monte de gente compartilhando textos de Flávia Ol sobre o show, recomendo. E é isso, sem nada mais a declarar sobre esse show. Eu quero saber, deixa eu passar aqui, já tem uma agendinha? Peraí, que eu gosto de passar aqui nossa agenda cultural. Ó, Rio de Janeiro, quem perdeu vai ter de novo apresentação 20 e 21 de setembro, show em São Paulo, várias datas em outubro, a maioria já esgotada, mas ainda com ingresso 25 e 26 de outubro. Mas quem compra de segunda mão tem 4, 5, 11, 12, 18 e 19 de outubro. Nesse próximo final de semana tem show no Rio de novo, esgotado, mas se você conseguir arrumar alguma revenda, 13 e 14 de setembro aqui no Rio. Depois em Salvador, em novembro. Essas datas estão no perfil, lá, um post fixado lá no perfil do Instagram de Maria Bethânia. Outros estados ainda não têm divulgado, mas muitas datas ainda no Rio e também São Paulo e data em Salvador. Então, e com ingresso ainda à venda. Então, quem ainda não correu, corre para garantir o ingresso, porque vocês viram, né, pelo depoimento de Flávia Ol, que é imperdível. É isso, gente. Boa semana, né? Boa terça-feira para todo mundo. Agora acabou esse episódio, liga lá na TV Justiça, na Globo News, no G1, que vai estar passando aí as sessões de julgamento dessa terça-feira para a gente acompanhar juntos. Boa semana para vocês, expectativas altíssimas, e a gente se fala na terça-feira que vem. Não é isso, Flávia? Quero me despedir emocionada. Não percam Maria Bethânia essa semana,
né, o julgamento do século, o maior julgamento da história, como queiram chamar. Eu estou indo na quinta-feira para Brasília para acompanhar lá os 2 últimos dias. Vai ter Central Globo News, enfim. Então, dou notícias e semana que vem certamente teremos um angu muito recheado com esse desfecho do julgamento do núcleo crucial no STF. Boa semana, gente! Boa semana! Nos vemos na terça-feira que vem. Beijo, fui!